Itaúsa vem entregando grandes retornos para os seus acionistas. Será que a Itaúsa e o Banco Itaú vão continuar reportando fortes resultados e entregando ainda mais retorno para esse acionista? Qual o preço eu aportaria forte nas ações de Itaúsa caso o mercado continue corrigindo? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixa aqui o like e já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, vou falar um breve resumo sobre a Itaúsa. A Itaúsa é uma das maiores holds de investimento do Brasil, ela possui mais de 50 anos, ela tem um valor de mercado hoje de mais de 210 bilhões, e grande parte desse valor vem principalmente por conta da sua participação em Banco Itaú. Um de cada 6 investidores de renda variável da B3 possuem Itaúsa. É uma hold que grande parte de vocês que estão me assistindo provavelmente tem em carteira. E o modelo de negócio da Itaúsa basicamente é comprar pedaços de outras empresas, e aqui vocês podem ver que hoje a Itaúsa possui 37% do Banco Itaú, 37% da Dexco, 30% da Alpargatas, 10% da Motiva, 13% da Egea, que vai fazer a IPO na bolsa, 48,9% da Copa Energia e 8,5% dessa NTS. Mesmo com todas essas empresas na hold, a principal participação é do Banco Itaú. Aqui a Itaúsa destaca que o valor do portfólio dela é de 192 bilhões, dentro dele está 177 bilhões no Banco Itaú, onde ele hoje tem 20,9% de desconto holding quando você está comprando as ações da Itaúsa, ao invés de comprar diretamente as ações do Banco Itaú. Então, nesse caso, você tem um leve desconto, mas eu vou pontuar ao decorrer desse vídeo que esse desconto possui alguns motivos. E aqui nesse slide mostra o porquê você, acionista da Itaúsa, tem que ficar sempre de olho no resultado do Banco Itaú. Porque mais de 95% do resultado da Itaúsa vai ser advinda do Banco Itaú, porque as suas outras empresas dentro da holding entregam um resultado muito abaixo do que o Banco Itaú entrega. Grande parte do resultado é advindo do Banco Itaú e uma pequena parte das outras participações. E além disso, existe um resultado próprio da holding por conta dos custos que ela precisa para a manutenção da holding, a manutenção da listagem na bolsa e também o resultado financeiro da holding, porque ela possui uma pequena dívida que também causa aqui um resultado financeiro negativo. Então, somando isso tudo, por isso que a Itaúsa possui uma lucratividade menor se compararmos com a participação de lucro que o Banco Itaú entrega, por conta de todos esses custos que a holding possui. Esse é um dos motivos que a holding possui um desconto em relação ao Banco Itaú, porque existem custos adicionais na holding que não existem ali no Banco Itaú, quando você é acionista diretamente do Banco Itaú. Então, se você tem Itaúsa em carteira, lembre-se, o foco ao olhar para os resultados da Itaúsa tem que ser olhando para os resultados do Banco Itaú. E aqui vocês podem ver a qualidade que o Banco Itaú entrega em relação à criação de valor para o seu acionista. Nessa linha em laranja aqui, vocês podem ver o resultado recorrente gerencial, o ROI, do Banco Itaú, e em preto está o custo de capital. Então vocês podem ver a grande criação de valor que o Banco Itaú entrega para o seu acionista. E, consequentemente, o acionista de Itaúsa vai ser também beneficiado com isso. E vocês podem ver que existem sim períodos onde o Itaú tem perda de lucratividade, e geralmente são períodos onde acontecem alguns problemas, como foi aqui no caso de 2016, por conta de alta inadimplência, assim como aconteceu no Banco do Brasil, aconteceu também com o Banco Itaú. Mas podem ver que mesmo nesse período mais turbulento para o banco, ele ainda continuou entregando um forte retorno para o seu acionista. E quando olhamos aqui para a inadimplência acima de 90 dias de todos os maiores bancos aqui da nossa bolsa, vocês podem ver que o Banco do Brasil está aqui em azul, o Nubank está em roxo, Bradesco em cinza e Santander nesse vermelho. A inadimplência aqui do Banco do Brasil, que vem crescendo de forma bastante acelerada, assim como a inadimplência do Banco Santander. O Bradesco já conseguiu controlar bastante a sua inadimplência, vocês podem ver que ela continua em queda, mas não tem como competir. O Banco Itaú é realmente uma das melhores blue chips da nossa bolsa, um dos melhores bancos da América Latina, por conta do seu controle de risco da sua carteira de crédito. Vocês podem ver que, mesmo no cenário atual, onde vários bancos estão tendo alta na sua inadimplência, o Banco Itaú consegue ainda reduzir ainda mais a sua inadimplência comparativamente em relação ao mercado. Então, vocês podem ver o porquê, a qualidade desse nosso grande Banco Itaú. E aqui vocês podem ver o porquê a Itaúsa possui desconto holding
em relação ao Banco Itaú, porque principalmente a rentabilidade dela é um pouco menor por conta daqueles custos adicionais e também de uma dívida que ela possui. E aqui esse slide mostra exatamente isso, que em relação ao resultado próprio da Itaúsa, ela teve um resultado negativo, principalmente por conta de despesas tributárias, despesas administrativas, doações e outras despesas gerais. É por isso que existe esse desconto hold quando você é acionista da Itaúsa. E olhando para dividendos da Itaúsa, o que vocês têm que lembrar é que a Itaúsa vai pagar sempre 100% de payout em relação à sua participação em Banco Itaú. Então, se o Banco Itaú pagar um payout bastante elevado, a Itaúsa vai pagar também um dividendo bastante elevado, porque praticamente todo o dividendo que a Itaúsa paga é advindo dessa sua participação do Banco Itaú. E aqui vocês podem ver, nos últimos 3 anos, onde o payout da Itaúsa ficou na faixa de 62% até 76%, mas lembrando que em 2025, como tivemos aquela taxação dos dividendos, várias empresas adiantaram o pagamento de dividendos referentes a 2026 lá em 2025. Por isso que a Itaúsa pagou mais de 14% de dividend yield e um payout bastante elevado. Mas se normalizarmos esse payout, vai ficar entre 62% e 68%. Para ser mais conservador, eu coloco 60% nas minhas projeções de dividendos para a holding. Quando olhamos para alguns múltiplos da Itaúsa, aqui vocês podem ver o PVP histórico da holding, onde, em geral, os melhores momentos de compra da holding sempre foram momentos onde aconteceu uma alta inadimplência em todo o setor financeiro. Mais para frente eu vou mostrar esse gráfico para vocês, mas aqui vocês podem ver que os melhores momentos de compra foram em 2016, em 2022 e 2023, que o Banco Itaú teve um aumento de inadimplência, e também lá em 2002. Existe sim uma precificação bem normalizada da Itaúsa aqui na faixa de quase 2 vezes de preço sobre valor patrimonial, isso devido ao elevado ROI que a própria holding entrega devido ao Banco Itaú, mas em alguns momentos de bull market do Ibovespa, vocês podem ver que a holding já foi colocada em até 4 vezes de PVP. Então isso pode acontecer também no futuro próximo. E quando olhamos para o PL histórico da holding, também os melhores momentos de compra foram quando o PL dela estava aqui na faixa de menos de 7 vezes lucro. Então, essa região de 7 vezes lucro é uma excelente faixa para você adquirir e aumentar suas posições em Itaúsa. E no preço atual de Itaúsa, que está a R$14, seria o equivalente a ela cair para a faixa de R$12 se ela continuar entregando crescimento de resultados da forma que o mercado vem precificando. Então, na faixa de R$12, eu pessoalmente aportaria com bastante força na Itaúsa. Se eu tivesse ela em carteira, eu não tenho Itaúsa em carteira, então eu fico aqui esperando essas possíveis quedas mais fortes da holding, possivelmente em algum momento eu colocar ela na minha carteira. Mas pessoalmente eu preferiria colocar apenas Banco Itaú na minha carteira, mas tem quem gosta somente da holding por conta desse desconto. E aqui vocês podem ver que o mercado também precificou várias vezes a Itaúsa aqui na faixa de 11 a 13 vezes lucro. É um cenário que pode acontecer novamente no futuro próximo, caso o mercado brasileiro volte a entrar em bull market, mas vocês podem ver que ainda estamos basicamente perto das médias históricas. Mesmo um pouco acima das médias, a Itaúsa ainda vem crescendo bem forte nos seus resultados. Então, se ajustarmos esse PL dela com o crescimento do lucro para 2026, o PL hoje estaria na faixa de quase 8 vezes. Aqui está o gráfico em relação à inadimplência da carteira de crédito dos bancos privados em relação à carteira total desses bancos. Aqui vocês podem ver o melhor momento recente de compra do Banco Itaú e também da Itaúsa foi ali em 2023 a 2024. Isso também aconteceu lá em 2016 e no momento atual existe sim aumento na inadimplência desses bancos privados, mas isso não afetou ainda o Banco Itaú. Então, existe a possibilidade, sim, disso afetar o Banco Itaú prazo, mas é o que eu falei nesse vídeo. Se você estiver comprando em preços atrativos, você vai estar reduzindo esse potencial de risco que acontece aqui do banco voltar a ter uma inadimplência um pouco mais elevada. Então, temos que ficar acompanhando os resultados e também acompanhando se o mercado volta a bater nas ações do Banco Itaú e também na Itaúsa. E aqui vocês podem ver o forte retorno que o acionista de Itaúsa teve se ele comprou no pior momento, que em geral o mercado todo fica pessimista, falando mal, falando para você não comprar porque a inadimplência está ruim, é melhor esperar melhorar, mas em geral essas empresas boas passam pelos momentos difíceis
passam pelos momentos difíceis e entregam resultados olhando para o longo prazo do seu acionista. Obviamente, vai ter momentos que as cotações e a rentabilidade da carteira desse investidor vai ficar de lado, como foi o exato momento aqui de 2020 a 2023. O acionista de Itaúsa, mesmo recebendo dividendos, ficou aqui por volta de 4 anos sem ter uma rentabilidade real na sua carteira. Mas isso não é problema se você é um acionista com visão de longo prazo. E aqui vocês podem ver exatamente isso. Quem comprou lá em 2016, onde todo mundo falava muito mal, assim como falam em algumas empresas aqui da nossa bolsa atualmente, colheu mais de 622% de rentabilidade, o que seria transformar R$ 100.000 em R$ 722.000, apenas com uma posição de uma pequena hold que basicamente só investe em um grande banco. Isso nos dá mais de 21% de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Então, em geral, comprar essas blue chips, essas empresas boas da nossa bolsa, tem que ser quando está realmente muito feio a situação. O mercado só cria notícias negativas, mas você tem que ser guiado apenas pela estatística em que essas grandes empresas que geram fortes resultados ao longo do tempo vão continuar gerando fortes resultados ao longo do tempo. E aqui eu coloquei esse comparativo de quedas máximas entre Itaúsa e Banco do Brasil, e esse gráfico nos mostra por que alguns perfis de investidores não conseguem segurar ações do Banco do Brasil, por exemplo, em relação ao Banco Itaú. Em geral, o Banco Itaú e a Itaúsa tiveram menos quedas máximas desde o seu pico em relação ao Banco do Brasil. Observe que o Banco do Brasil cai muito mais vezes e muito mais forte que as ações da Itaúsa, que está aqui em vermelho. Então, vocês podem ver que isso mostra que se você é um investidor que é averso a muita volatilidade, não é bom você ter ações do Banco do Brasil, porque ele é um banco que já gera mais volatilidade, ele possui mais quedas do que outros bancos da nossa bolsa, principalmente os bancos privados. Em contrapartida, o investidor de longo prazo consegue comprar em preços muito excelentes se ele tem uma visão de longo prazo em relação ao Banco do Brasil. Enquanto isso, na Itaúsa e no Banco Itaú, você tem uma quantidade de janelas muito menor em relação ao Banco do Brasil. Então, isso que você tem que entender em relação ao perfil de investidor. Se você não aguenta tanto volatilidade, provavelmente o Banco do Brasil não é para você. Então é melhor você ser, sim, acionista de Itaúsa, que em geral você vai ter menos quedas fortes na sua carteira, mas vão acontecer. Vocês podem ver que várias quedas são de mais de 45%, então elas podem acontecer durante a sua jornada como investidor. E aqui vocês podem ver as estimativas do mercado, onde eles projetam para 2026 mais de 14% de crescimento de lucratividade na Itaúsa, com quase 19 bilhões de lucro líquido, um lucro por ação de 1,69. Eu considerei um payout de 60%, isso é um dividend yield de 7,15%, R$ 1 por ação na Itaúsa, um PL projetado de 8,4 vezes. Então você pode ver que olhando para agora, a Itaúsa ainda está longe do seu um desvio padrão acima das suas médias históricas em relação ao PL, que fica ali na faixa de 12 a 13 vezes, mas está nas médias, que são as faixas aqui de 8 a 9 vezes lucro. E quando olhamos para 2027, o mercado espera também mais crescimento na faixa de 14%, mais de 21 bilhões de lucro líquido, com payout de 60%, isso nos dá 8% de dividend yield, um PL de 7,35. Então, olhando para esse possível crescimento em 2026 e 2027, o PL já estaria naquela faixa que eu falei, perto de 7 vezes. Mas como eu falei, eu aportaria somente forte na Itaúsa se estivesse abaixo de 7 vezes. Mas ainda assim, dá para você comprar Itaúsa, mas comprando mais aos poucos do que tendo aportes muito maiores ou tirando caixa para aportar na empresa nessa precificação atual. E outro jeito de mostrar o preço justo de uma ação, eu utilizo o modelo de Gordon, onde vocês podem ver que pelo modelo de Gordon eu estimei a taxa de crescimento de quase 8%, principalmente por conta desse ROI da Itaúsa. Aí olhando o dividendo para 2027 de 1,07 e o custo de capital de 15%, isso aqui é o equivalente a você exigir inflação mais 8,5%, isso nos dá 1,15% de prêmio de risco em relação aos títulos do governo. O preço justo pelo modelo de Gordon é de quase R$ 15,
uma margem de segurança de 4%. Então você pode ver que hoje a Itaúsa está realmente bem precificada, não está toda aquela barganha, assim como foi ali no período de 2023 e 2024. E quando olhamos para minhas estimativas em relação ao preço teto, vocês podem ver que eu tenho uma estimativa até um pouco mais moderada em relação ao mercado. Eu espero um crescimento, mas é um pouco abaixo do mercado, na faixa de quase 3% de crescimento. Isso nos dá 95 centavos por ação e 1,07. E o dividend yield fica na faixa de quase 7% e 7,5%. O PL ficaria em 7,58 para 2027 e 8,51 para esse ano de 2026. Meu preço teto fica na faixa de R$ 15. Então é bem parecido ali com o do modelo de Gordon, quase 6% de margem de segurança. Então, como a margem de segurança está baixa, eu aportaria bem mais moderadamente ou um aporte bem fraco na Itaúsa ou no Banco Itaú, principalmente por conta da falta de margem de segurança. Vai que acontece algum rolo, vai que acontece alguma alta na inadimplência que bate exatamente no lucro líquido do Banco Itaú, e isso vai fazer com que o mercado bata um pouco mais nas ações do Banco Itaú e também na Itaú. Você sendo um pouco mais conservador quando existe pouca margem de segurança, também te protege de problemas que podem acontecer no balanço no curto prazo. E quando olhamos para a parte técnica da Itaúsa e do Itaú, vocês podem ver que ambos têm uma formação bem parecida. Esse pequeno canal de alta que depois rompeu esse canal e fez esse outro pequeno canal. Então eu acredito que existe uma grande possibilidade do mercado jogar Itaúsa aqui na faixa de R$ 13, que já começaria a ficar bastante interessante. Mas, na minha visão, essa faixa aqui entre os 12,50 a 11,50 é uma excelente faixa de compras para um aporte mais pesado em Itaúsa. Principalmente se o mercado jogar ela de volta aqui para esse pequeno canal de alta. Então, se isso acontecer, com certeza é uma grande oportunidade para você que é um investidor de médio a longo prazo. E quando olhamos para o Banco Itaú, é uma formação bem parecida, mas aparenta que não vai cair tanto quanto o Itaúsa, mas em geral o mercado pode até jogar ela para baixo dessa formação, desse canal. Existe o mundo do Itaú voltar aqui para a faixa de quase R$ 36. Então essa faixa de abaixo de R$ 36 é também uma excelente faixa de compra para ações de Banco Itaú. Então é isso, pessoal. Um vídeo explicando alguns pontos em relação a Itaúsa. Hoje eu vejo essa ação bem precificada, ou até um pouco cara se olharmos para os preços que já chegaram aqui nesse ano de 2026, chegou mais de R$ 15, então ali já estava começando a ficar cara. E também para o Banco Itaú, acima dos R$ 45, ele também já começa a ficar bastante caro. Mesmo com fortes resultados, podem acontecer problemas no balanço. Lembre-se de nunca levar o 880 no mercado. O mercado muitas vezes fica otimista para sempre ou pessimista para sempre. Então cuidado com isso. Se o mercado jogar ela para algum momento de oportunidade, ela é sim uma excelente empresa para você carregar por um longo prazo, principalmente se você é um pouco mais averso à volatilidade. Eu pessoalmente não ligo muito para a volatilidade, então por isso que eu não tenho Itaúsa na minha carteira e nem Banco Itaú. Eu gosto mais de Banco do Brasil. Então comenta aqui embaixo se você tem Itaúsa ou Itaú na sua carteira, se você andar comprando, se você vendeu, o que você vem fazendo com as ações da Itaúsa e do Banco Itaú. E se você for novo nesse canal, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.